dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, a Praça dos Restauradores e nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar, a professora e psicóloga Maria Dulce Gonçalves. Vem que tem! E estamos aqui na Praça dos Restauradores, que encontra-se na Baixa de Lisboa, entre a Avenida da Liberdade e o Rossio. Inclusive, nós já filmamos outros programas Pesquisar, tanto na Avenida da Liberdade como no Rossio. No centro, possui um obelisco de 30 metros de altura, chamado Monumento aos Restauradores, que foi construído em 1886 para comemorar a libertação de Portugal do domínio espanhol em 1640. O chão da praça é de calçada portuguesa e ao redor temos comércio, hotéis, restaurantes e moradias. Temos o Cine Teatro Éden, que data da década de 20, com um edifício em mármore contando com 3 salas de espetáculos e cinema. Temos ainda o mais antigo hotel de Lisboa, que se chama Avenida Palace Hotel. E também temos ainda o Museu Nacional do Desporto e a Biblioteca Nacional do Desporto. E a nossa entrevistada de hoje, a professora e psicóloga Maria Dulce Gonçalves, ela é psicóloga da educação, doutora em psicologia da educação, leciona e investiga na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, quase que exclusivamente no domínio das dificuldades de aprendizagem. Ela é coordenadora do projeto IDEA, ou seja, Investigação de Dificuldades para Evolução na Aprendizagem, desde 2011, além de ser autora de diversos livros e materiais dentro dessa área. E a pesquisa que a Maria Dulce Gonçalves vai apresentar hoje aqui para a gente intitula-se Investigar crenças, concepções e práticas no domínio das dificuldades na aprendizagem. O projeto IDEA. Estamos aqui de volta, agora sim, com a nossa convidada, a professora e psicóloga Maria Dulce Gonçalves, que vai falar sobre dificuldades na aprendizagem. Antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas ao programa Pesquisar. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, eu. E, enfim, vamos começar. Vamos. Dulce, eu gostaria que você iniciasse aqui a nossa entrevista falando um pouco como que foi a sua ideia de fazer uma pesquisa a respeito de dificuldades na aprendizagem. Nós estamos num sítio que é simbólico em relação à escolha da minha pesquisa. Atrás de nós está o edifício do antigo magistério primário, onde se formaram centenas, milhares de professores primários. Chamava-se assim antigamente. Hoje em dia são professores de ciclo básico, primeiro ciclo, mas na altura eram professores primários. A minha mãe formou-se aqui em 1945, no ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Olha. E foi professora primária toda a vida, e toda a vida me envolveu na sua própria experiência como professora. E na altura eu lembro-me de a ouvir dizer frequentemente que tinha como principal objetivo não deixar nenhum aluno reprovar. Dizia-se assim. Hoje em dia há um lema, inclusivamente americano, exatamente no one left behind. Mas na altura ela não sabia nada disso, não tinha estudado nada especificamente, mas orgulhava-se de dizer que nunca tinha perdido um aluno. E eu cresci nesse envolvimento. Sim. Mais tarde, a minha própria filha teve uma série de dificuldades de adaptação ao sistema educativo. E eu que já era psicóloga clínica e que sempre tinha assumido a psicologia muito na perspectiva clínica, recordei-me a pouco e pouco que na infância eu sempre tinha dito que queria ser professora, e professora de crianças pequeninas. E envolvi-me cada vez mais nas questões educativas. Quando entrei para a Faculdade de Psicologia foi justamente para lecionar Psicologia da Educação.
foi justamente para ensinar professores a serem melhores professores. E a temática das dificuldades esteve sempre lá, latente, porque é aquilo que todos os professores querem saber. É como é que podem fazer para ensinar melhor e ajudar os alunos a evoluir na aprendizagem. E, portanto, a temática foi surgindo naturalmente na minha vida. Naturalmente também que eu não estou muito de acordo, aliás, vou dizer isto mais claramente, eu não estou nada de acordo com a forma como habitualmente se abordam as dificuldades na escola. E, portanto, durante alguns anos, a psicóloga clínica que há em mim andou em conflito com a psicóloga educacional, porque, do ponto de vista clínico, as dificuldades de aprendizagem são muitas vezes entendidas como perturbações, distúrbios ou alterações endógenas ao próprio aluno. E os psicólogos dão o seu melhor para avaliar e diagnosticar, classificar e fazer relatórios sobre essas dificuldades. Mas a psicóloga educacional discordava, um bocadinho esquizofrenia, certo? Não foi à toa que eu chamei ela aqui, tá vendo? Ela vai falar de algo aqui bem especial, não é a mesmice quando a gente pensa em dificuldade de aprendizagem, o que todo mundo diz. A pesquisa dela é bem especial e, assim, não querendo cortar, mas acabei cortando um pouquinho, é porque, assim, só para ficar mais fácil para o nosso público entender. Claro. Então, explica um pouquinho, em linhas gerais, do que se trata a pesquisa que você vai falar e traz aqui um pouco dos objetivos, para ficar um pouquinho mais claro para quem... Ok. Tá bom? E aí a gente já volta nisso. O meu principal objetivo é colaborar na evolução do sistema educativo e da forma como a escola propõe aos alunos que lidem com as suas dificuldades. Esse é o meu principal objetivo pessoal. As pesquisas que tenho vindo a fazer têm acontecido ao longo dos últimos 20, 25 anos sobre vários pontos de vista. Inicialmente, o que mais me interessou foi entender o que as próprias pessoas pensam sobre as dificuldades. Ou seja, geralmente estudamos as dificuldades de fora para dentro. Olhamos o aluno como se ele fosse algo de passivo e que não tivesse influência no seu próprio processo de aprendizagem. Aquilo que me preocupou desde o início foi entender como é que o próprio aluno, os professores, os psicólogos e todos os envolvidos no sistema educativo concebem as dificuldades. Porque essa maneira de conceber vai afetar o que fazem, o que duvidam e o que conseguem depois na prática. E o principal objetivo começou por ser esse. Como é que as pessoas pensam as dificuldades de aprendizagem. E assim, o que você encontrou? Houve alguma diferença no que se dizia? Aí sim, voltando ao que você estava... Sim, na verdade, é interessante essa pergunta. O que é que eu encontrei? Eu não sei se os nossos ouvintes têm uma ideia, mas as dificuldades, o estudo das dificuldades começou essencialmente por volta dos anos 50, 60. O conceito de dificuldades é relativamente novo. Nós não sabemos se havia dificuldades no século XVII ou no século XVIII, mas provavelmente não fazia sentido falar de dislexia ou de déficit atencional num tempo em que a escola era só para alguns. Quando a escola passa a ser para todos, nota-se que uns quantos aprendem com mais facilidade do que outros. E então os pais, os professores e os especialistas começaram a criar conceitos, ideias para explicar porque é que uns aprendiam naturalmente melhor do que outros. Okay? Este é o princípio. E surgiram muitos modelos, e nós podemos dizer que ao longo do século XX, a cada 10 anos que foi passando, surgiu uma nova teoria, um novo modelo para explicar as dificuldades. Inicialmente um modelo médico, depois um modelo comportamental, depois uma ideia de que era mental e cognitivo e, portanto, progressivamente fomos explicando de uma forma da biologia para a psicologia, envolvendo inclusivamente as emoções. O que eu encontrei quando perguntei a cada pessoa, e nomeadamente a minha primeira amostra, foi uma amostra constituída por cerca de 300 estudantes universitários que haviam de vir a ser
elementos no sistema educativo, portanto haviam de vir a ser professores, psicólogos, mas que na altura que eu os indaguei, que eu os questionei, não tinham ainda nenhuma formação específica sobre as dificuldades. Eu queria saber mesmo o que eles pensavam em termos de senso comum. Sim, sim. Em termos de ideias naturais e culturais, ideias prévias. E quando eu os questionei, e filo através de respostas livremente escritas... Era isso que eu ia perguntar, você então não entrevistou... Não. Foi, bom, também 300 e tantos... Todo mundo sabe o que são dificuldades. Toda a gente sabe o que são dificuldades de aprendizagem. Mas quando a gente pede, diga lá, do seu ponto de vista, como é que explicaria ou o que é que acha que são, de repente os conceitos não são óbvios e a escrita ajuda. Olha que interessante, então, que você fez quando você colheu os dados, você também acabou de uma certa forma fazendo uma intervenção. Não é? É muito claro, bem observado. Acho que não foi proposital, É isso mas mesmo. teve ainda isso. É isso mesmo. E em alguns casos nas respostas notava-se alguma evolução ao longo da resposta. Olha, o que eu já encontrei, daria outra pesquisa isso. O que eu encontrei, aliás, Marisa, há bocadinho perguntavam-me pelos meus objetivos. Estudar concepções pessoais tem uma manha, nós dizemos assim, tem uma ideia oculta, é que justamente muitas vezes no próprio processo de pesquisa as concepções evoluem e mudam. E portanto, eu não sei bem dizer se a minha pesquisa está centrada na avaliação ou na reconceptualização. Sim. Porque temos aqui um 2 em 1, que acontece muitas vezes. Sim. O que eu encontrei foi o primeiro resultado curioso, que me fez depois apaixonar por uma continuação na pesquisa, é que em termos de senso comum, em cerca de 300 estudantes que nunca tinham estudado a matéria, nós encontrávamos espelhadas as 4 grandes concepções científicas que tinham evoluído nas décadas do final do século XX. Ou seja, em senso comum, as pessoas naturalmente distribuíam-se por uma visão muito biológica ou muito comportamental, no sentido que eles eram, os alunos em dificuldade são maus, têm problemas de comportamento, ou muito cognitiva, ou muito mais funcional. A ideia de que as dificuldades tocam a todos e são inerentes a uma perspectiva construtivista da aprendizagem. Aí me diz uma coisa, dentro desses resultados, ou quando você fez a pesquisa, você já falou isso um pouco no início, mas se você puder explicar um pouquinho melhor, no que você acha que a sua pesquisa contribui, então, para a sociedade, para as pessoas em geral? Parte da minha pesquisa foi justamente na área da epistemologia, crenças sobre o que é o conhecimento e sobre o que são as dificuldades. Eu creio que para a sociedade em geral há uma ideia de que há unanimidade na ciência, de que a ciência sabe e constrói respostas perfeitas, únicas e seguras. Exatamente. E a maior parte dos cidadãos, a maior parte inclusive dos professores e dos alunos de ciências, não têm bem a noção de que a ciência é essencialmente debate, construção, polémica, discórdia, e que é assim que nós construímos soluções para os problemas. Exatamente, a ciência não é neutra, às vezes a pessoa tem essa ideia que a ciência é neutra, verdadeira, assim, acima. É interessante você trazer isso aqui pra gente. Quando um pai me procura como psicóloga educacional, e faz comigo o mesmo que faria com outro colega, é perguntar se o filho tem ou não tem uma dificuldade de aprendizagem. Ou seja, olham para mim como se eu tivesse o poder, o dom de olhar e dizer o que é e o que não é, o que é certo e o que é errado, o que eles devem e o que eles não devem fazer. E isso é demasiado simples, isso é demasiado positivista, demasiado século XIX. A ciência do século XX e do século XXI ensinou-nos que estamos em processo de construção de conhecimento e que, portanto, para uma mesma problemática como esta das dificuldades, pode haver e há diferentes pontos de vista científicos, como pode haver diferentes pontos de vista éticos e pessoais. E eu espero
que, sabendo isto minimamente, porque eu tento traduzir nos meus livros isto de uma forma muito simples para o público em geral, cada um seja convidado a posicionar-se. Ou seja, eu não tenho que seguir religiosamente uma carta científica de alguém que sabe tudo, mas eu tenho que me posicionar e eu posso fazer a minha própria pesquisa sobre as minhas próprias dificuldades e as dos meus filhos, assumindo-me como um investigador em ação. E é esse o desafio. Sim. Mas eu quero saber se essa pesquisa deu frutos. E pelo que você já me contou, tem um fruto aí muito interessante. Além do trabalho inicial, nós temos vindo a desenvolver vários questionários e hoje em dia esta pesquisa deu origem a um projeto de investigação coletivo que se chama IDEIA, o que são as iniciais de 4 palavras: I de investigação, D de dificuldade, E de evolução e A de aprendizagem. IDEA, ou seja, nós investigamos dificuldades pela evolução na aprendizagem. Ou seja, a ideia é que nós podemos aprender a partir dos alunos em dificuldade. Se não houvesse alunos em dificuldade, provavelmente a escola continuaria igual sempre. Tudo seria bem sucedido, mágico, perfeito, e ninguém teria que se esforçar por ensinar diferente ou fazer melhor. Então eu creio que os alunos em dificuldade, ao invés de serem doentes ou perturbados, são incentivo a que nós façamos uma evolução nas práticas e uma renovação dos processos. E eu creio que o meu contributo pode ser ajudando a analisar porque é que alguns têm dificuldades que superam e fazem evoluir e outros ficam acabrunhados e perdidos nas dificuldades que encontram. Acabrunhados não é uma palavra que no Brasil... Não, mas o programa é para Portugal, é para o Brasil, as pessoas, qualquer coisa, elas descobrem o que é, faz parte das dificuldades. Okay. Bom, então, pelo que eu entendi, o projeto IDEIA, vocês entendem dentro desse projeto que a dificuldade não é visto como algo ruim, mas como uma possibilidade de você... uma possibilidade não, um meio para você chegar a uma aprendizagem, a uma evolução. Uhum. É nesse sentido. É nesse sentido. Os modelos construtivistas sempre ensinam que se nós não criarmos situações problemáticas, o aluno não aprende verdadeiramente. Limita-se a imitar, a copiar e a repetir. Portanto, as dificuldades podem ser, numa perspectiva construtivista, concebidas como motores de evolução. Ou seja, eu julgo que durante 50 anos, no final do século XX, nós tentámos ver quem eram os alunos que têm e não têm dificuldades. E o pressuposto de todo o meu trabalho é que não há como não ter dificuldades quando se aprende. Eu tenho tanto mais dificuldades quanto mais aprender. O aluno de doutoramento ou de pós-doutoramento vai sempre encontrar dificuldades. O investigador, que é um aluno em permanência, vai encontrar dificuldades. Sim. O que diferencia as dificuldades e não as pessoas é que algumas dificuldades são funcionais e outras dificuldades são disfuncionais. E esta é verdadeiramente a minha tese. Ou seja, nós não temos 2 tipos de pessoas, com e sem dificuldades. Sim. Nós temos 2 tipos de dificuldades. As que ajudam a autossuperar-se, a conhecer-se, a ganhar mais força, como aquele aluno que diz: isto não, eu não quero continuar com esta dificuldade, eu vou reagir, ou aquelas que fazem com que a pessoa sinta: eu se calhar não sou capaz, eu não consigo, isso. Eu não vou a lado nenhum. Ela fica paralisada. Ok. E o trabalho do psicólogo e de qualquer educador em colaboração com o psicólogo será fazer este voltar a pensar sobre isto, porque se calhar não é verdade que eu não consigo, é só verdade que eu ainda não consigo. E às vezes são pequenas palavras ou pequenas situações que ajudam o aluno a perceber que aquela dificuldade não é necessariamente uma ameaça ou uma prova da sua incapacidade, mas pode ser alguma coisa que o vai desafiar. Como quando ele faz
skate, ou quando ele salta de um penhasco, ou quando aprende a fazer coisas difíceis. Ou quando joga um videogame. Exatamente. As dificuldades é que dão prazer, não é? Sim. Eu não quero um jogo fica no level 1 para sempre. Monótono, não é? Não quero eu vi que você trouxe aqui alguns materiais que eu entendi que tem a ver com o Projeto Ideia. Sim. Gostaria que você mostrasse aqui para o nosso público. Eu cansei de fazer trabalho apenas teórico. Eu acho que os investigadores têm a responsabilidade em ajudar na prática e, portanto, de 2 em 2 anos nós publicamos um livro que faz a súmula da nossa pesquisa. Este é o 3º, o que significa que estamos há 6 anos com este projeto e que eu quero ver se tenho saúde para fazer tantos mais. Vamos tentar fazer um de 2 em 2 anos, onde compilamos o trabalho de todos os investigadores que trabalham comigo. É um livro que está disponível e que tem uma enorme vantagem para nós. Cada livro vendido ajuda-nos a fazer mais investigação. E tenho na mão um material recente que nós começámos a desenvolver. Estas são as cartas bolota. Eu vou pedir para você mostrar naquela câmera. Sim, né, tá? Talvez assim se veja. Sim. Estas são as cartas bolota que acabaram de ser editadas e que são simultaneamente fruto da nossa pesquisa e motivo para mais pesquisa, porque a escrita é uma das áreas que gera mais dificuldades e muitas vezes dificuldades disfuncionais, porque os resultados mostram que os alunos, à medida que vão entrando na escola e progredindo no sistema, cada vez gostam menos de escrever e cada vez acham que escrevem pior. Ou seja, mesmo quando entram motivados, vão tendo experiências mais ou menos aversivas de maus resultados, desânimo aprendido, e vão desistindo de melhorar a sua escrita. E eu considero que é uma urgência nós transformarmos a escrita naquilo que ela é. A escrita é o mundo da liberdade, eu posso escrever sobre o que eu quiser. Então, nós inspirámos-nos em alguns materiais que já existem e construímos as nossas próprias cartas. São cartas com imagens várias que podem suscitar histórias, não é? Eu posso pegar numa carta como esta e tentar criar uma frase ou mesmo um texto. Entendi. E este outro baralho é de um projeto de investigação que nós fizemos, testámo-las em protótipo e agora as cartas estão aqui para quem as quiser e a ideia é que justamente os jovens investigadores que peguem neste material continuem a pesquisa. Estas são cartas para desenvolver histórias com vários personagens e o objetivo do projeto Ideia é que surjam mais materiais, porque sem materiais também não há mudança de práticas e, portanto, nós temos um ciclo ideal de pesquisa que dá origem a material e material que dá origem a pesquisa. E isto vai fazendo com que consigamos alimentar o projeto e ter cada vez mais voluntários e mais alunos de mestrado e doutoramento a trabalhar connosco. Sim, muito bem. Bom, Maria Dulce, então vou pedir que você dê uma dica para o nosso público, para quem gostaria de ser pesquisador. Eu julgo que quem parte para uma pesquisa tem que estar preparado e motivado justamente para usar as dificuldades como desafio, trampolim e força para continuar. O que significa que um investigador tem que ser uma pessoa muito resiliente, determinada e disponível para aprender com os seus próprios erros. Então eu gostaria que você deixasse um contato para quem tiver interesse em saber mais sobre o seu trabalho. Muito bem. E há o meu e-mail na Faculdade de Psicologia. Eu sou a única Dulce, Maria Dulce, na Faculdade de Psicologia. Dá para encontrar no site, mas portanto, são as minhas iniciais, mdgoncalves@psicologia.ulisboa.pt. Muito bem. Olha, foi um prazer te receber aqui. Eu gostei muito da sua pesquisa, tenho certeza que contribuiu muito para o nosso público e espero que eu possa voltar a te receber mais vezes aqui. Muito obrigada, foi um prazer.